Oi, gente, tudo bem? A gente vai corrigir o início das atividades aí que eu passei para vocês, né? E vai acompanhando um pouco aí, discutindo um pouco sobre a matéria a partir dessas questões que eu passei, tá bom? É... Vamos lá. Primeira questão: qual era o principal grupo beneficiado pelo governo federal durante a Primeira República? Tá? O principal grupo eram os grandes produtores de café, não é verdade? Ou as chamadas oligarquias, tá? Oligarquias cafeeiras, grandes fazendeiros que vão se tornar aqueles coronéis, né? Que eu falava tanto para vocês na matéria aí em sala, tá bom? Continuando, gente. Segunda questão aí, ó. Leia as frases a seguir e assinale as que apresentam afirmações verdadeiras, depois corrija a frase incorreta, né? Prestar sempre atenção aqui, ó. Corrija a frase incorreta, quer dizer que só tem uma, tá bom? Primeira frase. Durante a Primeira República, não foram adotadas medidas para combater a discriminação contra ex-escravizados e seus descendentes. Realmente, gente, não foi... não havia essa preocupação, porque nós tínhamos uma preocupação muito maior em favorecer a questão econômica, tá? Então, essa ideia social de valoração do escravo, né, do ex-escravo, não existia ainda, tá? Então, realmente não existia, e realmente eles sofriam muito em relação a lugar de trabalho, que é um momento que os imigrantes estão vindo também, né? Então, lugar de trabalho, lugar de moradia, tá? Valorização da cultura africana, né? Tá bom? Segunda questão, ó, no início do século XX, as condições de trabalho nas fábricas brasileiras eram muito ruins. Sim, realmente eram muito ruins, porque as fábricas estavam surgindo ainda, vindo para cá. Além disso, a grande valorização era dada aos grandes produtores de café e não às indústrias que estavam chegando. Porque esse governo era basicamente dominado, né, por militares e grandes produtores de café. Tá? Os grandes produtores de café cuidavam da questão financeira, né, econômica, e os militares cuidavam da questão da administração do governo federal. A gente tem aquele política dos governadores, né? Então, uns em alto patamar, no caso os militares, e os produtores de café seriam os coronéis que a gente conversou em sala de aula, tá bom? Terceira aí, ó. Não, acho que eu já falei a terceira. Os industriais brasileiros queriam maior apoio do governo para promover a industrialização no Brasil, né? E é justamente essa questão, eu acho que eu falei, a questão da promoção do governo em relação a qualquer coisa econômica era feito ao café. Mais para frente a gente vai ver isso melhor, tá bom? Entre os militares brasileiros não havia insatisfação com o governo da Primeira República. Não, mentira, tá? Essa aqui não tem que ser assinalada. Essa aqui é a única que é mentira. Ok? Havia sim insatisfação. Apesar dos militares de alta patente estarem no comando, nós tínhamos oficiais de baixa patente, né, os tenentes e outros, que faziam movimentos como, por exemplo, o tenentismo, que a gente ainda vai ver, e já viu alguma coisa, e a coluna Prestes, né, que a gente ainda vai ver melhor aqui. Tá? E a última aí, ó, a classe média urbana brasileira desejava maior participação política durante o final da Primeira República. Sim, desejava. Tá? Desejava porque as condições que o governo dava em relação aos incentivos econômicos, né, do governo federal para com as oligarquias produtoras de café fazia com que todos se ressentissem e perdessem as possibilidades políticas, né, possibilidades sociais. Então a economia ficava muito a desejar, e ainda mais no final da Primeira República, que a gente ainda vai ter uma crise do café, a gente vai ter uma série de problemas. Então a classe média vai querer sim uma mudança aí, tá bom? Já corrigi, né?
Entre os militares havia sim uma dissidência que podia ser chamada de coluna Prestes e tenentismo, tá bom? Na década de 1920, a questão 3 aqui, gente, na década de 1920, como estava organizada a população rural no Brasil? Então, muito simples. O fato da principal produção ser o café no campo faz com que a população esteja no campo também, produzindo e buscando estar inserida nessas questões econômicas que seriam o café, tá bom? Então a maior parte da população era do campo, vivia, né, sobre a tutela não diria, mas sobre o domínio desses grandes produtores de café, tá? E sofriam com isso também, sofriam essa influência, tá? Além disso, ainda tinham manifestações religiosas, né, muito fortes nesse período. Então também é importante a gente citar isso aí, tá? Como, por exemplo, a revolta de Canudos, né, contestado, que foi feito com um perfil messiânico aí, coisa que a gente já estudou. Continuando. Leia o texto a seguir sobre a Primeira República e depois responda as questões. Tá? Eu vou ler para vocês aí, gente. A gente pode ler junto, pega no livro de vocês leiam também. Tá? Tá falando assim, ó. Vou tentar focalizar aqui o melhor possível. Opa, foi. A indústria era novidade numa república essencialmente agrária. A grande maioria da população morava no campo e a atividade mais lucrativa ainda era a produção e exportação de café, cujo preço variava de acordo com as oscilações, as variações do mercado internacional. A partir do fim do século XIX, a cotação do café no mercado internacional havia começado a cair, pois outros países também produziam café. O excesso de oferta, no caso, muito café no mercado do produto, derrubou os preços. Os produtores brasileiros não se conformavam com a queda na cotação do produto. Os cafeicultores pressionavam o governo a assumir uma política de desvalorização do café. Foi dessa maneira que as oligarquias de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro garantiram durante certo período a hegemonia econômica sobre os demais exportadores. O mecanismo de valorização do café foi colocado em prática cada vez que o preço caiu muito. O restante da população, inclusive oligarquias de outros estados, pagavam o preço da hegemonia econômica dos cafeicultores. A situação financeira dos demais ficou tão insuportável na década de 20 que eles puseram-se a reclamar uma maior participação no poder. No caso, essa seria a classe média também, tá, gente? Enquanto a população urbana reclamava contra a inflação causada pela política de valorização do café, e os industriais pressionavam pela adoração do protecionismo. As oligarquias de outros estados reclamavam a valorização de outros produtos de exportação além do café, tá? Uma prática muito comum na época era a queima dos armazéns de café, no caso dos silos, né? A queima dos silos para que haja menos produto no mercado e o preço possa aumentar, tá? Gente, a questão A aqui, ó. De acordo com o texto, o que era novidade na República? Essa indústria, né? Essa produção industrial, tá, gente? B. Onde a maior parte da população brasileira morava nesse período? A maior parte da população brasileira morava no campo, porque é no campo que a gente tem a produção de café. E como o café é o principal produto, a população vai onde o dinheiro está. Tá bom? C. Qual foi a política adotada pelos grandes cafeicultores brasileiros após a queda do preço do café no final do século XIX? Então, eles começaram a pressionar o governo para que o governo pudesse empenhar, né, uma valorização desse produto que era o café, tá? Pagando para que os cafeicultores tivessem algum tipo de lucro dentro desse café que já estava falido, tá? D.
Quem eram os prejudicados pela política de valorização do café? Todos. Toda a sociedade era prejudicada, menos os cafeicultores. Facinho de entender essa parte aí, né? Tá? Continuando. Aqui. Só não sei se vai dar tempo da gente fazer aqui, mas eu vou ler o texto e se não der tempo no próximo vídeo a gente, que vai estar logo depois aí, vocês vão ter a solução das questões, tá bom? Leia o texto a seguir e responda as questões. Aí a gente já está falando de Vargas no poder, né, gente? A chegada de Vargas ao poder deu início a uma nova fase da história política brasileira. O significado da Revolução tem sido objeto de interesse de inúmeros estudiosos, que têm produzido diferentes interpretações. Para uns, em 1930, teria ocorrido uma revolução liderada pelos setores urbano-industriais. Para outros, o movimento foi conduzido pelos interesses das classes médias através da ação dos tenentes. Aos que afirmam que o que ocorreu foi apenas um golpe militar para deter o avanço das camadas populares. E aos que enfatizam a ação de grupos oligárquicos dissidentes, né, contrários aos grupos majoritários. Tá? São os grupos que vão contra os outros maiores. Né? Na verdade, os que persistem. Tá? Mas, recentemente, considera-se que o movimento não foi resultado da ação de nenhuma classe ou grupo social em particular, mas que combinou diferentes interesses de atores políticos insatisfeitos com a com a situação vigente. Essa última interpretação, que vê os vitoriosos de 1930 como um grupo heterogêneo, ou seja, um grupo heterogêneo quer dizer um grupo composto de diferentes grupos, né? Diferentes características. Tanto no ponto de vista socioeconômico quanto no ponto de vista político, vem se consolidando. Mesmo entendendo que o movimento militar de 1930 não pode ser definido como uma revolução, no sentido de alterar profundamente as relações sociais existentes, admitiu-se que ele instaurou uma nova fase na história do país, abrindo espaço para profundas transformações. Tá? Aí temos a questão 1 aí, ó. De acordo com o texto, é correto afirmar que há apenas uma interpretação para a explicação da Revolução de 1930? Não. Existem várias, né? Diversas interpretações aí para essa Revolução aí de 1930, tá? Qual é a interpretação? Questão B, tá, gente? Qual a interpretação para a Revolução de 1930 que vem se consolidando recentemente? É essa ideia de que a Revolução ela é heterogênea, né? Ela partiu de diversos pontos e de diversas características de uma sociedade heterogênea, onde todos esses pontos buscavam mudanças, e isso culminou no que a gente pode chamar de revolução, ou uma mudança política que vai acontecer em 1930. Tá bom? C. Por que a interpretação que vem se consolidando não entende que o movimento militar de 1930 pode ser definido como uma revolução? Porque, apesar de fazer parte de um movimento importante para a história do país, as revoluções elas costumam mudar a essência política, a essência da sociedade, tá? E o movimento de 1930 não foi dessa maneira. Apesar da gente ter sim uma mudança política, essa mudança não pode ser considerada uma revolução, tá ok? É só um instrumento de mudança. Como diz aqui, ó, no finalzinho, ó, mesmo entendendo que os movimentos militares de 1930 não podem ser definidos como uma revolução no sentido de alterar profundamente as relações sociais existentes, ele não altera essas relações sociais existentes, né? Então, apesar de inaugurar uma nova fase, não pode ser considerado uma revolução, tá bom? As próximas fases, as próximas questões, a continuação aqui dessa questão 1 aqui, a gente vai ver no próximo vídeo. Tá bom, gente? Valeu!